O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje começa a partir de agora e estas são as nossas manchetes. Mudanças trazidas pela reforma trabalhista na lei da terceirização foi tema do café da manhã no Cindy Lojas Farroupilha na semana passada. Advogado Olavo de Villa, da Graziotin e de Villa Advogados de Caxias do Sul, afirma que hoje uma empresa pode terceirizar qualquer ramo de atividade do seu parque fabril. Ele chama atenção para alguns cuidados que os empresários devem ter quando decidem terceirizar funções e serviços. Municípios do CRPO Serra deverão receber mais de 5 milhões de reais para a compra de material de trabalho e viaturas para a Brigada Militar. Sinalização é do comandante do CRPO Serra, Coronel Ricardo Fraga Cardoso. Somente o município de Farroupilha tem previsão de receber mais de 1 milhão de reais. No entanto, ainda não há uma data para a chegada do valor. Ainda será destaque na edição de hoje do nosso Jornal da Cidade. Justiça Eleitoral de Farroupilha já treinou os presidentes de sessões eleitorais e primeiros mesários para as eleições deste domingo. Treinamento ocorreu ainda na primeira quinzena do mês de setembro. Chefe do cartório eleitoral no município afirma que o presidente da sessão eleitoral é a autoridade máxima naquele espaço. Outro destaque que você vai ficar sabendo no Jornal da Cidade de hoje: Caxias do Sul foi o município brasileiro que mais gerou empregos na área da indústria. De janeiro a agosto deste ano, foram criados mais de 5 mil postos de trabalho, de acordo com dados do CAGED. Presidente do CIMEX comemora o fato e afirma que os números ajudam a diminuir os mais de 25 mil postos de trabalho que foram fechados nos últimos 3 anos em Caxias do Sul. Quarta-feira continuará com instabilidades em Farroupilha e também em parte do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, a partir da quinta-feira, o sol deverá reaparecer gradativamente. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação, o que acontece em Farroupilha, na região e enfim os fatos mais importantes, você vê diariamente aqui no Jornal da Cidade, que tem compromisso com a notícia. Estamos no ar pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET em Farroupilha, ainda no aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Na volta estaremos aqui para destacar, entre outras notícias, com todos os detalhes aqui no nosso Jornal da Cidade, as informações que foram colocadas em destaque na edição de hoje do nosso programa. Então fique ligado, porque em seguida o assunto será as mudanças trazidas na reforma trabalhista no que tange à lei da terceirização. O advogado Olavo de Villa vai estar comentando o assunto. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza.
No Mercadão dos Óculos Farroupilha, todo dia e toda hora é sempre especial para você comprar seu óculos de grau ou solar. A sensação do momento é a promoção Comprou, ganhou. Óculos de realidade virtual ou lentes em dobro. Não perca tempo e aproveite. Consulte detalhes da promoção na loja e renove o seu visual. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no centro de Farroupilha. 3261-6320. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha já está de volta. Estamos no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET em Farroupilha. O que é notícia, você vê por aqui. E a partir de agora, a informação vem com todos os seus detalhes. E começamos com esta. Advogado explica que terceirização hoje pode ser implantada em qualquer ramo do parque fabril de uma empresa. As mudanças geradas na lei da terceirização a partir da reforma trabalhista que entrou em vigor no ano passado foi o tema do café da manhã promovido pelo Cindy Lojas Farroupilha na última sexta-feira. O advogado Olavo de Villa da Graziotin e de Villa Advogados de Caxias do Sul tratou do tema. De acordo com ele, atualmente, a terceirização é possível em qualquer área do parque fabril de uma empresa. Ele chama a atenção que quando uma empresa terceiriza uma determinada área, ela não pode exigir que o prestador de serviços seja sempre o mesmo profissional. Olavo de Villa explica que a lei da terceirização é bastante antiga e foi criada ainda na década de 70. Tudo bom, Leandro? Mais uma vez um prazer falar contigo e com os telespectadores. Bom, como nós discutimos hoje aqui no Cindy Lojas, a lei da terceirização não é uma lei nova, ela é uma lei bastante antiga, né? E durante muito tempo veio se discutindo no judiciário brasileiro e pelos doutrinadores a questão do que poderia ser terceirizado. Porque a lei, na sua essência, dizia, você pode terceirizar qualquer coisa. Aí, então, o judiciário trabalhista, através de uma súmula, estabeleceu um limite do que poderia ser terceirizado no Brasil, qual a mão de obra que poderia ser tomada de uma outra empresa para trabalhar dentro do seu parque fabril. Foi dito, então, foi feita uma distinção entre a atividade meio da empresa e a atividade fim, que nunca ninguém conseguiu efetivamente conceituar, né? E a nova legislação veio tentar acabar com essa discussão, e me parece que acabou com a discussão, tá? Dizendo que, olha, a terceirização ela é possível em todos os ramos, de todo o parque fabril, o parque de atividade da empresa. Né? Qualquer atividade, qualquer funcionário da empresa pode ser terceirizado. Tem que cuidar muito com a questão da impessoalidade, o que o senhor chamou a atenção aqui na palestra. A terceirização não permite a impessoalidade, ela não permite a pessoalidade? Isso. Na verdade, a terceirização, o contrato de terceirização, é um contrato, falamos em jabuticaba, né, para fazer uma alusão a um termo que vem sendo utilizado politicamente aí, mas a terceirização, na verdade, ela tem todas as características da relação de trabalho. Ou seja, a pessoa vem e trabalha dentro da empresa, dentro do parque fabril do tomador de serviço, presta serviço oneroso, com horário definido, com, inclusive, certa subordinação, né? Porque quem vai comandar o seu trabalho diretamente é aquele tomador de serviço. E o que afasta, então, aquela relação de CLT? Na verdade, é a pessoalidade, ou seja, o terceirizado pode ser qualquer pessoa e pode ser trocado todos os dias, conforme a fornecedora do serviço tiver condições de prestar, né? Então eu não posso ir lá na fornecedora de serviço e dizer, eu quero o Leandro especificamente que trabalhe para mim. Não, eu vou lá e quero um repórter que trabalhe para mim, que
pode eventualmente ser o Leandro, pode ser o Olavo, pode ser o Paulo, pode ser o Pedro, quem aparecer. Né? Então, a pessoalidade foi por isso que eu disse que é um dos requisitos do contrato de trabalho que é afastado na terceirização. A partir do momento que tem a pessoalidade, cria-se vínculo empregatício? Com certeza, com certeza. Cria daí vínculo empregatício diretamente com o tomador. Tá? Então, se vê a irregularidade, a ilegalidade no contrato de terceirização e passa-se a ter o vínculo de emprego diretamente com o tomador. Doutor Olavo, é importante salientar também, o empresário acha que terceirizando a atividade, ele se exime de algumas responsabilidades ou de todas. Na verdade, parte sim, mas ele também tem algumas responsabilidades junto àquela empresa que ele terceirizou, né? Na verdade, ele não se exime de nada. A terceirização no Brasil, por isso que eu chamei de jabuticaba, porque é uma coisa essencialmente brasileira, que eu não vejo paralelo em outra parte do mundo. A terceirização no Brasil determina o seguinte: você contrata uma empresa que vai fornecer mão de obra para você, mas para aquele trabalhador você vai ser subsidiariamente responsável pelo contrato de trabalho dele. Ou seja, se esse trabalhador tiver problemas, não receber, não for cumprido o contrato de trabalho por parte da fornecedora de mão de obra, e esta fornecedora de mão de obra não tiver como cumprir em juízo as suas obrigações contratuais, você subsidiariamente vai cumprir. Então, em última instância, se a fornecedora não pagar, a tomadora paga. Cai a responsabilidade para a tomadora do serviço. A tomadora de serviço. Com certeza. Está bem clara a explicação colocada pelo Dr. Olavo de Vila da Graziotin e de Vila Advogados de Caxias do Sul com relação à lei da terceirização. Resumindo, hoje o empresário pode terceirizar qualquer atividade da sua empresa. Aquela questão de que a atividade fim não poderia ser mais, não pode ser terceirizada, hoje ela pode sim. O que o empresário precisa é tomar cuidados, porque dependendo da empresa que for buscada para a terceirização, se esta empresa tiver problemas, em alguns casos a empresa que contrata a terceirização passa a ser a responsável. Então, aquele velho ditado: cerque-se de um bom profissional da área da advocacia para não cometer nenhum problema. O programa Jornal da Cidade tem continuidade e agora traz a informação. Os municípios que fazem parte do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra Gaúcha deverão receber novas viaturas, também material de trabalho, armamento, colete e rádio para a Brigada Militar. Os valores serão liberados via emendas parlamentares. No entanto, ainda não há uma data definida para a chegada dos valores. Aqui na Serra Gaúcha, no município de Farroupilha, por exemplo, estão sinalizados mais de R$1 milhão para a compra de equipamento e viaturas. O comandante regional do CRPO Serra, Coronel Ricardo Fraga Cardoso, explica como está esta questão da vinda de recursos para a compra de armamento e de viaturas para a Brigada Militar da região. Tem se recebido, né, o planejamento de algumas emendas parlamentares, né, lá no Congresso, lá de Brasília, que foram destinadas, e contempla todo o Estado, e entre eles, né, essa distribuição de recursos materiais, sejam viaturas, armamento, coletes, né, rádios para transmissão. Isso aí, com certeza, todos os nossos municípios aí, em torno de R$5 milhões ao somatório total aqui da nossa região, estarão sendo contemplados com esses equipamentos que irão, com certeza, nos auxiliar aí no nosso emprego diário de nossos meios para as nossas atividades. Há previsão da vinda desse equipamento ou ainda não? Não, isso aí não. Está em fase de licitação a informação que a gente tem, né? E posterior à licitação, aí sim, a aquisição do material e entrega nas frações. Farroupilha e o 36º seriam contemplados também? Sim, dentro da previsão, mais de R$1 milhão desses equipamentos serão destinados aqui para o município de Farroupilha e os demais municípios que integram o 36º Batalhão de Polícia Militar, onde a gente tem visto, né, diariamente o Major Juliano, o comandante, sempre atesta de seus efetivos desempenhando um excelente trabalho aí, e os elogios que a gente recebe de toda a comunidade de Farroupilha. Coronel, para fecharmos, hoje o que é prioridade em termos de estrutura para a Brigada Militar? É armamento ou viatura?
Hoje a nossa necessidade número 1 é o efetivo, né? O efetivo, em razão da defasagem que se tem, e principalmente o armamento de grosso calibre, de viatura e brigada está bem, né? Claro, buscamos mais, mas falando sem prioridade, né? É o efetivo, o recurso humano e armamento de grosso calibre. Mas essas dificuldades que hoje encontramos, a gente sempre ressalta que não são maiores, né? Que a nossa capacidade de trabalho, nosso comprometimento e a nossa vontade de cada vez mais trabalhar em prol da comunidade. Será um bom investimento para a nossa Brigada Militar, tanto no que tange a questão de equipamento de trabalho, bem como viaturas, se bem que viaturas não é a principal demanda do momento. Agora resta saber quando definitivamente estes cerca de 5 milhões de reais serão liberados para a Brigada Militar aqui na nossa região. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar: Justiça Eleitoral de Farroupilha já promoveu o treinamento dos presidentes e sessões eleitorais e dos primeiros mesários para as eleições do próximo domingo. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, todo dia e toda hora é sempre especial para você comprar seu óculos de grau ou solar. A sensação do momento é a promoção Comprou, ganhou. Óculos de realidade virtual ou lentes em dobro. Não perca tempo e aproveite. Consulte detalhes da promoção na loja e renove o seu visual. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no centro de Farroupilha. 3261-6320. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso completo do dia, já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região Cobertura Farroupilha. E nós voltamos com a informação que não para. A Justiça Eleitoral de Farroupilha já promoveu o treinamento de todos os presidentes de sessões eleitorais do município e primeiros mesários que estarão trabalhando nas eleições deste domingo. Uma novidade
novidade nesse pleito é de que a Justiça Eleitoral Gaúcha importou os dados do IGP, Instituto Geral de Perícias do Estado, e que esses dados poderão ser utilizados para a questão da biometria, se eles estiverem atualizados. O chefe do cartório eleitoral do município, Alexandre Borer, explica que o presidente de uma sessão eleitoral é a autoridade máxima naquele espaço. Então, ele que resolve as questões de identificação do eleitor e todo o desenrolar do trabalho ao longo do dia de votação. Ele é assessorado pelo primeiro mesário, que o substitui, em caso de ausência, intervalo para almoço, alguma coisa assim. Um segundo mesário, que por sua vez, né, substitui o primeiro mesário também, e um secretário que auxilia nos trabalhos, coordenando a chegada das pessoas, devolução de documentos, enfim. Cada equipe acaba encontrando a melhor forma de trabalho no dia da eleição. Mas tem que obedecer a esta hierarquia. O presidente é a autoridade máxima na sessão eleitoral. Na sessão eleitoral. Certo. E aí depois a conferência, todos os detalhes, a identificação do eleitor, a digitalização ou digita os números do título eleitoral, libera a urna eletrônica, tudo isso compete aos... Essas atividades vão sendo trabalhadas em equipe. Né? Mas, digamos assim, o primeiro mesário e o segundo mesário seriam as pessoas que auxiliam o presidente na condução dos trabalhos, assim como o secretário, que pode organizar fila e ir encaminhando os próximos eleitores à medida que o fluxo de votação vai ocorrendo. No que é possível também tornar público, que tipo de orientação vocês da Justiça Eleitoral de Farroupilha repassaram para os mesários e também para os presidentes de sessões eleitorais? Uma série de informações são passadas desde a montagem da sessão eleitoral, bem como o manuseio da urna eletrônica no decorrer da votação. Nós temos agora já metade da população sendo identificada biometricamente. Então, tem algumas peculiaridades no processo de votação e identificação do eleitor com a digital, que o mesário tem que, enfim, ter domínio. E vamos ter mais uma novidade, que foi feita uma importação de dados do Instituto Geral de Perícias. Do IGP? Do IGP. Então, a base de dados foi importada para o sistema pro cadastro da Justiça Eleitoral e, eventualmente, à medida que o eleitor for votar, ele vai ter uma informação dizendo que aqueles dados não estão validados. No momento que ele colocar a digital na urna e ela for reconhecida, o sistema entende que podem ser validados esses dados. E aí, depois, se fotografia e as outras informações do eleitor tiverem boa qualidade, vão ter um tratamento diferente por eleitor. Talvez algumas pessoas que têm uma boa qualidade de fotografia e de digitais não precisem passar pelo cadastro biométrico. Sim. Então, acaba suprindo a necessidade, não em todos os casos, em alguns casos, de realizar o cadastro biométrico. Nós vamos voltar a falar disso posteriormente. Do processo, né? Possivelmente é uma novidade, é uma implantação, até porque nós temos o caso, por exemplo, do município de Porto Alegre, onde mais de 1 milhão de pessoas ainda precisam ser cadastradas. Então, é muita gente. É muita gente. E certamente a tentativa de fazer essa importação de dados do Instituto Geral de Perícias, que já tem, né, toda uma base de dados pela confecção da carteira de identidade, isso pode fazer com que se tenha um ganho não seria um ganho logístico, mas que tem um ganho de economia de trabalho, enfim, e também para a população. De celeridade do próprio processo. Exatamente. É um modelo, o cadastro biométrico, ele começou em 2009 em Canoas. Então nós já estamos aí quase um processo de uma década que demandou uma série de recursos, uma série de aprendizado para a própria Justiça Eleitoral. No início foram feitos alguns municípios isoladamente, depois, a partir de 2015, já no nosso caso, todo o estado do Rio Grande do Sul passou a ter o atendimento biométrico.
né, mas existe uma alocação de recursos para que um cartório possa ter condições de fazer o cadastro biométrico, né, contratação de estagiários, deslocamento de equipamentos, enfim. Então, é um processo que, se a gente conseguir reduzir a mão de obra com a importação dos dados do Instituto Geral de Perícias, ganham todos, né? Estão aí então todas as orientações, os preparativos da Justiça Eleitoral de Farroupilha para as eleições, o primeiro turno que acontecerá neste domingo. Se você ainda não fez o cadastro biométrico, você poderá votar normalmente aqui em Farroupilha. O Jornal da Cidade segue e agora traz a informação. O município de Caxias do Sul foi o município brasileiro que mais gerou empregos na indústria em 2018. No período de janeiro a agosto deste ano foram criados mais de 5.000 postos de trabalho. Os dados estão no CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região comemora a notícia. De acordo com Reomar Slaviero, os mais de 5.000 postos de trabalho gerados ajudam a diminuir os mais de 25.000 postos que foram fechados durante a crise dos últimos anos na região. É uma boa notícia, né? Perto do que nós consideramos aí que nós tivemos uma perda de 25.000 postos de trabalho, né, nos últimos 3 anos. É uma recuperação desses postos. Nós estamos ainda muito longe de recuperar os postos que nós perdemos, mas é uma tendência. Eu acho que isso é importante, deixa a gente bastante, não totalmente otimista. A gente tem falado assim, a partir dessa crise que passou, o próprio empresário ele está um pouco ressabiado, então ele está investindo com cautela. Então esse crescimento ainda para nosso pensamento, compararmos com os 25.000 postos que nós tivemos de perda, é lento. Presidente, claro que esse número muito se compõe também da indústria automotiva. É o que está puxando a economia industrial de Caxias no momento? As duas maiores empresas no setor automotivo, que é o nosso setor, ele é automotivo pesado, é que está puxando esses novos postos de trabalho. Eles também foram os mais afetados e nesse momento são os que mais estão empregando. Então esperamos que continue assim, que a gente possa então futuramente festejar realmente a retomada de todos os postos de trabalho. O senhor acredita que tenha sido o melhor do ano até o momento? Eu acho que sim, é um momento, não melhor não, porque nós já tivemos até uma fase muito boa, novembro do ano passado, quando a gente teve um pico e depois voltou a voltar ao patamar normal, de um crescimento lento. Ele ainda, eu volto a insistir, que é um crescimento muito lento. A exemplo que aconteceu também na Europa, né? Então a gente vai ter que esperar que as coisas vão acontecendo e que não tenha nenhuma novidade que seja negativa, né? Que venha nesse espírito de medo que existe do próprio empresário, que não venha então afetar isso, que a gente continue crescendo, embora lento, mas que se cresça. As dificuldades ainda são bastante grandes. O que seria necessário para dar a virada de página? Eu acho que são uma série de coisas. Começa a voltar aquela questão de financiamentos no mercado, entrar dinheiro no mercado, precisamos de investidores, né? Isso é uma política do governo em que dê credibilidade a investidores externos, bem como também uma política do governo na questão dos bancos de financiamento para que os nossos produtos, principalmente de Caxias, que são bens de capital, como ônibus, caminhões, carretas, né? Eles dependem muito de financiamento. Então, além de continuar a questão da logística, nós sabemos que Caxias carece muito de logística. Nós temos hoje uma estrada que liga com os 2 polos econômicos do estado, que é Porto Alegre com Caxias do Sul. É uma estrada ainda não duplicada, e quando chegamos em Farroupilha é uma estrada secundária, ainda tem que esperar a sinaleira para poder virar para Porto Alegre. Então acho que está na hora de a gente pensar um pouco mais no polo aqui da Serra. Ele precisa ter infraestrutura, e para isso também nós temos também outra coisa que falamos muito, é aquele pequeno trecho que falta de 19 quilômetros na 448.
Com isso nós teríamos uma estrada toda duplicada e com a conclusão da 116 chegando até o Porto de Rio Grande. Que boa notícia, Caxias do Sul mostrando sinais de uma recuperação, pelo menos em um dos nichos da economia, sobretudo o setor da indústria de autopeças pesadas. A indústria de Caxias do Sul é a que mais gerou empregos em todo o Brasil de janeiro a agosto desse ano. E claro que em Caxias do Sul o que contribuiu muito foi a indústria de autopeças e o chamado o segmento de autopeças pesado. O programa Jornal da Cidade agora traz a previsão do tempo. Quarta-feira ainda terá instabilidades em Farroupilha e em parte do estado. O sol deverá reaparecer gradativamente a partir da quinta-feira. Vamos à previsão do tempo no boletim da Climatempo Meteorologia. Áreas de instabilidade vão continuar atuando sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira. Por isso, o alerta permanece para temporais para toda essa faixa que vai do oeste do Paraná até todo o estado de Santa Catarina, incluindo as capitais Florianópolis e Curitiba. Nessas áreas chove a qualquer hora do dia e há risco de rajadas de vento de forte intensidade. Em grande parte do Rio Grande do Sul, ainda pode chover pela manhã, mas ao longo do dia o sol aparece entre muita nebulosidade e já não há expectativa de chuva. Na região de Londrina, no Paraná, o sol aparece forte ao longo do dia e pancadas de chuva são esperadas para ocorrer apenas a partir da tarde e podem vir acompanhadas de raios. A mínima prevista em Porto Alegre é de 14 graus, 18 graus em Florianópolis, máxima de 18 graus em Porto Alegre e 25 graus em Florianópolis e Curitiba. Então a meteorologia apontando mais instabilidades para esta quarta-feira aqui em Farroupilha. Olha que choveu sobretudo na noite da segunda-feira, choveu também durante a terça-feira, no começo da tarde. A tarde da terça-feira foi bastante chuvosa e por enquanto a quarta-feira vai no mesmo sentido. O tempo deverá começar a firmar a partir da quinta-feira, mas não deveremos ter muitos dias de tempo bom. O programa Jornal da Cidade, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Você pode acompanhar na íntegra a edição de hoje do programa acessando o nosso YouTube. Vá lá no YouTube, assista o Jornal da Cidade completo com todas as matérias e reportagens que fizeram parte desta edição. Nós ficamos por aqui, muito agradecidos pela sua audiência e pela sintonia. A todos um grande abraço e até o nosso próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha.